Deus não tem prazer na morte dos maus. Essa passagem está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Quantos de nós já não ouvimos a seguinte frase, ou até falamos algum dia: bandido bom é bandido morto? Eu confesso que já falei essa frase também. Em momentos de indignação, quando nós vemos a maldade se multiplicando, quando vemos pessoas fazendo coisas terríveis com outras pessoas, o nosso desejo interno logo de cara é: tomara que essa pessoa morra. A gente nem quer muitas vezes que a pessoa seja presa, a gente quer que a pessoa morra logo. Esse é o nosso coração humano, né? cheio de humanidade. Mas aí de repente vem essa palavra na contramão do que nós estamos acostumados a viver e diz: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O que isso nos mostra? Que no coração de Deus é muito melhor que aquela pessoa se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e tenha uma vida diferente daquela que ela tem vivido, do que simplesmente ser extirpado da face da terra. Talvez você pode falar assim: pastor, você está dizendo isso porque você nunca teve alguém da sua família que sofreu algo muito forte pelas mãos de alguém mau. Irmãos, todos nós estamos suscetíveis a coisas terríveis por sermos seres humanos e vivermos nessa terra. Já tive situações difíceis, é claro, não tão difíceis quanto outras pessoas já tiveram, mas o que eu quero dizer para nós nessa manhã é que nós não podemos deixar entrar no nosso coração esse desejo de vingança humano pelas coisas erradas que nós vemos acontecer nesse mundo. Tem um personagem da história em quadrinho que na minha adolescência era o meu personagem predileto. Hoje eu já o vejo com mais ressalvas. Era um personagem chamado O Justiceiro. Quem lembra desse personagem? Ele teve a sua esposa e seus filhos mortos por bandidos e ele decide viver uma vida fazendo a justiça com as suas próprias mãos e matando todos os bandidos que ele encontrava pela frente. Na minha adolescência aquilo fazia todo sentido e eu gostava muito daquele personagem. Hoje em dia eu tenho repensado isso, obviamente, porque eu entendo que a justiça de fazer as coisas com as próprias mãos não é o que Deus deseja. Eu creio que o Senhor, Ele nos desafia a conseguirmos ministrar o perdão e a misericórdia para aqueles que não merecem. Eu sei que isso é difícil, gente, eu sei o quão desafiador é isso. Mas se Jesus nos disse que é possível fazer e Ele fez, então nós conseguimos também. Aplicando para o nosso dia, não deseje o mal para aquelas pessoas que são más. Não deseje a morte para aquelas pessoas que produzem morte. Ore ao Senhor e peça: Senhor, faça aquela pessoa tão ruim, tão má, te conhecer. Senhor, usa minha vida para levar o teu evangelho para aquela pessoa. Me ajuda, Senhor, a ser um canal de bênção para que aquela pessoa tão ruim, tão terrível, possa te conhecer e ter a vida transformada. Se você lembrar, por exemplo, de uma das histórias mais icônicas da Bíblia, o endemoniado gadareno, ele era uma pessoa que ninguém queria papo com aquele cara. Ninguém queria saber do endemoniado gadareno porque ele se machucava as pessoas, fazia coisas que ninguém gostava. Então, quando ele foi morar lá no cemitério, o pessoal ficou feliz da vida. Aí, de repente, vem Jesus, transforma a vida daquele endemoniado, expulsa aquela legião de demônios. E as pessoas ficam com raiva de Jesus porque os demônios vão para os porcos, mais de 2.000 porcos se precipitam. Teve ali agora uma vida transformada, mas porcos perdidos, e as pessoas ficam bravas com Jesus. Talvez lá no fundo não fosse nem só a tristeza pelos porcos, mas a tristeza, poxa, aquele cara restaurado, não, aquele demônio gadareno era morrer no cemitério de tão mal que ele nos fez. Mas Jesus sempre tem uma visão diferente. Jesus sempre diz: dê a outra face. Abençoe aqueles que te amaldiçoem. Fale bem daqueles que falam mal de você. Não deseje a morte dos maus. Eu quero encerrar com esse versículo. Versículo 30. Portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Deus quer transformar o coração das pessoas más. Ore por eles, interceda,
Coloque-se para ajudá-los e Deus transformará aquelas vidas. Deus abençoe.